Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que estejam bem juntamente com todos os familiares. Estamos caminhando aí para um momento de transição em que nós professores já estamos sendo vacinados, né? Eu não fui vacinado ainda, mas espero em breve ser vacinado, tá? Já para me imunizar aí contra a Covid-19, tá? E depois de tomar a vacina, acredito que vai ser uma questão de tempo para que nós possamos estar retornando, né, para as nossas aulas presenciais, que é o desejo de todos nós. Pessoal, nós já trabalhamos transformações isotérmicas, isobáricas, e o exercício que a gente tem aí é de transformações isocóricas ou isovolumétricas. São transformações gasosas que ocorrem, né, a um volume constante, não há alteração do volume. Eu, na verdade, passei 3 questões, só depois que eu passei a terceira questão que eu percebi, né, que a terceira era igual à segunda questão. Então a gente vai estar fazendo a correção aí da primeira e da segunda, já sabendo que a terceira, né, é igual à segunda. Foi um equívoco meu, tá? Peço desculpa a vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para resolução aí da primeira questão. A questão diz o seguinte: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm. Em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atingir, né, 37 graus Celsius? Bom, pessoal, o que a gente tem aí, né, é uma transformação isovolumétrica, tá certo? Ou seja, o volume não vai se alterar. Então a gente vai trabalhar com as variáveis aí: pressão inicial, que é de 4 atm, né? A temperatura inicial, que é de 7 graus Celsius. Aí a gente deve lembrar que essa temperatura a gente trabalha com uma temperatura absoluta, então eu tenho que somar o 7 com o 273, que é igual a 280 Kelvin. A pressão final, tá, é desconhecida, é essa que a gente vai determinar, tá certo? E por último, a gente tem uma temperatura final de 37 graus Celsius. Somando 37 mais 273 dá 310 Kelvin, tá? Lembrando mais uma vez que a gente trabalha com temperatura absoluta, tá certo, pessoal? É a temperatura em Kelvin. Bom, vou colocar a formulazinha aqui. A fórmula é pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Nas variáveis de estado, as grandezas inversamente proporcionais estão só nas transformações isotérmicas, né? Nas isobáricas e nas isovolumétricas ou isocóricas, nós temos grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se a pressão aumenta, né, ou se a temperatura aumenta também, isso vai acontecer proporcionalmente, tá certo? Se a temperatura aumentou, a pressão também vai aumentar de forma proporcional, tá ok? Lembrando que é a temperatura absoluta, tá? Bom, vamos substituir aí, pessoal. A pressão inicial é 4, tá lá, ó, 4. A temperatura inicial 280, tá aqui o 280, né, na temperatura inicial. E a gente tem que determinar quem? A pressão final, tá? Sabendo que a temperatura final é de 310 Kelvin. Bom, pessoal, aqui é uma regra de 3 simples, tá? Muito fácil de você resolver, basta multiplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então eu vou ter o que? 280, né? 280 que vai multiplicar a pressão final, tá aí, ó. Multiplicando a pressão final, 280 PF igual a 4 vezes 310, que dá 1240. Pressão final igual a 1240 dividido por 280. Pessoal, para simplificar, a gente pode até cortar os zeros, né? Aí, ó, cortando os zeros.
E a gente vai ter 124 dividido por 28, que dá aproximadamente 4,4 atm, tá, pessoal? Então não dá exato aí a resposta, dá aproximadamente 4,4 atm, beleza? Então essa é a pressão final. E a gente observa, né, que a temperatura ela aumentou, era de 280, passou para 310. Da mesma forma, a pressão também aumentou, que era de 4 atm, passou para 4,4 atm, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. A próxima questão foi inclusive tirada lá do livro, né, é a questão 10 lá do exercício do livro, página 19. Eu coloquei como questão 2 aí no exercício. E num recipiente com 12,5 ml de capacidade está contida certa amostra gasosa, cuja massa exerce aí uma pressão de 685 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é uma unidade de medida de pressão. A gente trabalhou com isso aí, né, fazendo a conversão de unidades de medida de pressão. Tem Pascal, tem atm e tem milímetros de mercúrio. A temperatura, pessoal, é de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se. Então era de 22, passou para 37. E a pressão em atm, tá, exercida pela massa gasosa, passou a ser aproximadamente, bom, aí a gente sabe, né, pessoal, que naturalmente, né, essa pressão ela vai aumentar, né? Se a temperatura aumentou, é lógico que a pressão também aumenta, já que são diretamente proporcionais, beleza? Então a gente tem pressão inicial 685 milímetros de mercúrio, temperatura inicial 295 Kelvin, quando eu pego lá o 22 graus Celsius e adiciono com 273, dá 295 Kelvin. Seguindo aí eu tenho a pressão final, que é o que eu estou procurando, né? E por último, pessoal, a temperatura final, que é 37 mais 273, que dá 310 Kelvin, certo? Bom, a gente tem já os dados aí, vou colocar a formulazinha está aqui. Pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão igual a pressão final sobre temperatura final. Substituindo na fórmula, eu tenho 685 sobre 295 e a pressão final sobre 310 Kelvin. Multiplicando, pessoal, produto dos meios, produto dos extremos, né? A gente sabe aí, ó, produto dos meios, produto dos extremos. Então dá 295 PF igual a 212.350. Pressão final igual a 212.350 dividido por 295. Pressão final, tá? Dá aproximadamente, pessoal, 719,8 milímetros de mercúrio. Ou se a gente converter aí para atm, pessoal, como que a gente faz essa conversão aí para atm, tá? Aí a gente deve lembrar que 760 milímetros de mercúrio, né, 660 milímetros de mercúrio é igual, né, a 1 atm, tá certo, pessoal? Igual a 1 atm. Tá aqui, vou colocar 1 atm ou uma atmosfera, né? Uma atmosfera aí, tá? Aí eu tenho 719 milímetros de mercúrio, né? 619,8 milímetros de mercúrio. 0,8 milímetros de mercúrio, que é igual a X atm. A gente multiplica novamente aí, ó, aplica a propriedade da regrinha de 3 aí, né? Regrinha de 3 simples, produto dos meios, produto dos extremos, onde a gente vai ter 760x, 760x, tá aqui, ó, 760x igual a 719,8
119,8, né? Aí x igual a 719,8, pessoal, 719,8 dividido por 760, dividido por 760, dividido por 760. Então, x vai dar aí, pessoal, aproximadamente também, né? Não dá exato aí, né? Daí aproximadamente 0,94 ATM, tá aqui, ó, 0,94 ATM. Bom, a gente pode arredondar então, né? O valor mais próximo que a gente tem aqui é o da letra C, 0,95. Então a gente pode arredondar, porque essas casas decimais aí aparecem infinitamente, né? Então a gente pode arredondar e a resposta então é 0,95 ATM. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Tá corrigido aí o exercício. Façam as suas observações no caderno, mantenham o caderno em dias, tá, pessoal? Eu espero o mais breve possível a gente possa estar indo na escola lá para eu poder pelo menos dar nota no caderno de vocês. Então é muito importante que vocês estejam com o caderno em dias, porque a qualquer momento, tá, pessoal, posso estar chamando vocês lá na escola para a gente fazer isso, tá bom? Então a gente encerra a correção do exercício agora, tá? Como eu disse, façam as anotações de vocês e a gente dá continuidade à nossa aula, onde a gente vai trabalhar agora com a equação geral dos gases, beleza? Mas a gente segue com uma outra videoaula aí, tá? Então essa videoaula está encerrada, tá ok? Façam a correção e as anotações de vocês. E a gente vai para a próxima videoaula. Valeu?